Olá, irmãos, tudo bem? Aí aqui nós de volta aí, né, retornando aí com a explicação de número 2, né, que é dessa lição da revista Escola Bíblica Dominical da CPAD, né, que ela traz aqui como o estudo vai ser como corpo, alma e espírito, né, que diz assim a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E nessa lição nós vamos estar aqui na lição número 2, né, que fala do corpo, que é a maravilhosa obra da criação de Deus. Meu nome é Moisés Gabriel, congrego na Assembleia de Deus ali do bairro do Agrovila, ali na direção do meu pastor Isaías Elias, e também do nosso pastor Cláudio Lima, que é pastor-presidente, terceiro vice-presidente da Assembleia de Deus do Ministério Ipiranga no Brasil. Tá bom? Mas vamos lá, aqui você está no estúdio de Você no Podcast, né? Se inscreve aí, deixa seu likezinho, tá bom? Faça sua inscrição, colabora com a gente aí, ajuda a gente aí, tá bom? Vamos lá então, aí, o corpo, vou falar agora do corpo, né? O humano é uma das expressões mais sublimes da sabedoria e do poder do Criador, que seria Deus, tá bom? Nós vamos entrar nessa lição aqui, eu estou com a minha produção aqui, o pessoal que me ajuda, tá bom? Então vamos lá. Desde o princípio, o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Soprou nele o fôlego da vida, que está em Gênesis 2:7, tornando-o uma criatura única, dotada de dignidade de propósito, né? O corpo revela o poder criador de Deus, que está lá em Gênesis 2:7, né? E ele é feito de um material ou de uma matéria muito simples, que é o pó. Isso demonstra que a grandeza da criação não vem da matéria em si, mas do poder soberano de Deus. O Senhor transforma, né, o comum em extraordinário, e o que é insignificante em sublime, né? Então ele é poderoso para isso, né? Do nada fazer alguma coisa, do pó fazer o corpo humano. É tremendo o nosso Deus, né? A vida humana não é resultado do acaso, meus irmãos. A vida humana é um ato direto e intencional de Deus. Então não é do acaso, não é por acaso, né? O corpo é a habitação da alma e do espírito. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, né? É a habitação da alma e do espírito, é o que vai estar na explícito ali, tá bom? O corpo é um instrumento pela qual, meus irmãos, a alma e o espírito se expressam. Sem o corpo, não poderíamos agir no mundo material. Ele é o templo que abriga a nossa interioridade e possibilita que a espiritualidade se manifesta em obras, né? E também não só em obras, mas em palavras e em atitudes, né? A lição ela vai estar nos direcionando de uma forma muito perfeita, né, em relação a esse estudo, né? Como o templo do Espírito Santo, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, 19 e 20, né? O corpo deve ser cuidado e usado para glorificar a Deus. O corpo aponta para a humildade, né? E dependência de Deus, né? E se você for lá no texto básico, em Gênesis 3:19, diz assim: no suor do teu rosto comerás o teu pão, comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dele fosse tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3:19, né? Então, a origem, irmãos, a origem do corpo é o pó, né? E também nos lembra da humildade. Então, entenda, sempre vai citar em relação ao pó a humildade, a insignificância, né? Ok? As pessoas, temos que considerar as pessoas à nossa volta melhores do que nós, né? Sem o sopro divino, o corpo não passa de uma matéria, como é que se diz, inanimada. Não passa de matéria inanimada, né? Isso mostra a nossa dependência total de Deus para existir e para viver com propósito, né? Nós temos que reconhecer nossa fragilidade, né? E que a nossa fragilidade nos leva à humildade diante do Criador e à confiança em sua graça, certo? Então vamos continuar aqui para os irmãos entender, para dar tempo aos irmãos aí, ainda nesse dia, ainda, ou nessa noite ou madrugada aí, ouvir um pouco dessa instrução aqui, tá bom?
O corpo, ele é semeado em corrupção e ressuscita em incorrupção. A Bíblia diz que nossa pele está impregnada, a concupiscência está impregnada em nossa pele, quer dizer, o pecado está... Então, somos corruptos, é um corpo corrupto, mas está dizendo que a gente vai ressuscitar em um corpo incorrupto, tá ok? Tá dando para entender? Legal. Né? E ele é semeado em ignominia, que ressuscita em glória, né? É semeado em fraqueza, que ressuscita em poder. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42, 43, tá? O corpo atual ele é limitado, frágil e mortal, mas não foi criado para a destruição eterna. Ele não foi criado para a destruição eterna. Entenda isso, ok? Não foi. Ele é parte do plano eterno de Deus e será transformado na ressurreição. Nós vamos ter um corpo transformado em glória na ressurreição. Quando Jesus vier ressuscitar os mortos, né, e arrebatar, né, aquele que está em Cristo, né? O noivo arrancará a noiva da terra e levará para o céu, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar para você entender melhor. A esperança cristã não é escapar do corpo. A nossa esperança não é escapar do corpo. Olha que interessante, marca bem isso daí, tá bom? Mas vê-lo transformado. Nós precisamos ver o nosso corpo transformado. Isso nos chama a viver em santidade, pois o corpo presente será revestido de imortalidade. Está lá em 1 Coríntios, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, no verso 53. O corpo é a expressão visível da imagem de Deus, né? Gênesis 1, 27, né? Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Quando a Bíblia afirma, irmãos, que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, que está lá em Gênesis, vou repetir aqui, no capítulo 1, versículo 26 e 27, isso não significa que tenhamos a forma física do Criador, pois Deus é Espírito, né? João 4, verso 24, né? Significa, sim, que ele nos concedeu atributos e funções que refletem o seu caráter, entendeu? Que agora tem muita gente achando, né, que nós estamos semelhantes ao corpo físico de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. Não. Quando ele falou façamos, tá se referindo ao caráter, à nossa vida, né, de santificação, de pessoas idôneas, honestas, sinceras, temente a Deus, né, ao nosso caráter em todas as áreas, seja ela secular, seja ela familiar, não importa, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho da capacidade espiritual, né? E vamos falar da racionalidade, né? Temos a capacidade de pensar, refletir, planejar. Isaías 1:18 e Provérbios 16:9, né? Diferente dos animais, o ser humano pode avaliar moralmente o que é certo e o que é errado. O ser humano tem essa capacidade intelectual, né, para avaliar moralmente o certo e o errado, tá bom? Diferente dos animais, ok? Vamos lá, então. Vamos falar da moralidade, tá? Nós falamos aqui da parte do caráter e tal, falamos da espiritualidade, moralidade, eu vou falar mais alguma coisa também da espiritualidade, tá bom? Ó, possuímos consciência moral, Romanos 2, no capítulo 14, no verso 15, sabemos que seremos responsáveis diante de Deus por nossas escolhas. Moralidade. Sabemos que seremos responsabilizados. Vamos colocar dessa forma, né? Diante de Deus por nossas escolhas, né? Vou falar aqui também para andar um pouquinho da espiritualidade. Fomos criados para nos relacionar com o eterno. Nós fomos criados para nos relacionar com o eterno. Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, né? Com sede dele no coração, né? Vamos falar aqui também do relacionamento. Fomos criados para comunhão com ele. Significa o relacionamento, né?
Então é importante, irmão, nós ficar bem antenado que essa lição ela vai trazer para nós um entendimento muito profundo e muito bom, tá bom? Tá bem? Também para a comunhão uns com os outros. Nós fomos feitos para ter comunhão uns com os outros, né? Refletindo o caráter relacional do próprio Deus, né? Aquilo que nós falamos sobre o caráter em Deus, do próprio Deus, que é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nenhum deles ele tem corpo físico, nenhum deles são humanos, e sim espírito. Gênesis 2:18, tá bom? Relata isso. E no Evangelho, na 1 João, né? No capítulo 4, versículo 7 e 8, né? Relata isso daí, é importante a gente ler e entender. Vamos falar do domínio também. Domínio, né? Esse domínio não é tirania. Não estou falando do domínio que é a tirania, tá? Não tem, né? Mas ele é a mordomia, entenda. Ele é a mordomia, tá ok? Administrar a terra como representante do Criador, né? Então, o domínio não é uma tirania, né? Vamos colocar assim, Deus deu ao homem autoridade sobre a criação. Deus deu autoridade sobre a criação, né? Gênesis capítulo 1, versículo 28, Salmos 8, 6 ao 8, tá bom? Esse domínio não é tirania, tá bem explícito, não entenda, né? Porque talvez você fique em dúvida sobre a tirania. É uma ordem, né, de tirano em cima da gente. Não, né? Em relação ao livre-arbítrio, nós temos que entender que esse livre-arbítrio também já terminou lá com Eva e Adão. Depois de Eva e Adão, nós não temos livre-arbítrio, não. Nós temos que viver na dependência de Jesus Cristo o tempo todo, né? Então, vamos lá, né? Mas falamos de mordomia, né? Que seria administrar a terra como representante do Criador, né? Vamos dar um exemplo prático aqui, né? Quando cuidamos da natureza, usamos a ciência e a tecnologia para o bem e buscamos justiça social. Quando buscamos justiça social, né? Estamos exercendo esse domínio de forma correta, tá? Né? De forma bem excelente, cuidando de alguma coisa. Na verdade, nós estamos ensinados que nós temos que cuidar de tudo que está em nossa volta, né? Família, igreja, o ministério, o nosso trabalho, cuidar do nosso patrão, honrar nosso patrão, fazer as coisas do nosso patrão como se estivesse fazendo a Deus, né? Então, nós temos que fazer isso aí temendo e com temor a Deus, ok? Vamos falar de criatividade, vai ser legal. Vamos falar um pouquinho de criatividade, né? Deus é criador, Gênesis 1:1, e nos fez criativos. Por isso que eu quero falar de criatividade. Né? Vamos lá. E ele nos fez o quê? Criativos, né? A nossa criatividade reflete a dele. A nossa criatividade reflete a dele. Ou seja, né? Na arte, na música, na ciência, escrita ou invenções, né? Afinal, Deus ele é o autor da vida. Deus não apenas formou o corpo do homem, mas é o autor da vida em todas as suas dimensões. O sopro divino, que significa no hebraico, Nehamah, uma coisa assim, Nehamah, né? Depois os irmãos que entendem aí, né, no grego, hebraico, aí, por favor, me corrige se possível, né? Que foi concedido a Adão, ele simboliza a dádiva da vida espiritual, tá bom? De forma assim, meu jeito simples é esse, irmão, de ministrar, de ensinar, tá bom? Vamos lá, tá ok? Diferente, vamos colocar aqui que existe diferenciando, né? O ser humano dos demais seres de criação, lá em Gênesis 2:7, Gênesis 2:7, né? Que diz que a Escritura reafirma que Deus conhece cada indivíduo antes mesmo da concepção, porque ele é criador, ele é criativo. Então, quem cria conhece o seu produto, conhece, né, aquela arte que foi criado, né? Mesmo da concepção. Olha só como que é interessante.
Diz assim em Salmo 139, versículo 3, que, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Salmo 139, né, no versículo 13. Agora, em Atos, no capítulo 17, versículo 25 ao 28, em Romanos 11, do versículo 33 ao 36, vemos que toda a vida, né, desde a sua origem, é um ato direto da soberania de Deus. Né? Portanto, a vida não é apenas biológica, né? Não é apenas biológica, mas também espiritual, refletindo a imagem do Criador e carregando dignidade intrínseca. Olha só, né? Desde o ventre materno, desde o ventre da nossa mãe, ok? Vamos lá, em Gênesis 1, 27, Salmo 139, 16, diz assim que a individualização da formação integral, a Bíblia indica que cada ser humano é formado integralmente. Está dizendo assim que a individualizada formação integral, a Bíblia indica que cada ser humano é formado integralmente, corpo, alma e espírito, de maneira individual e única. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23. Esta realidade, ela se manifesta no desenvolvimento humano desde o ventre materno, conforme evidencia as escrituras, né? O corpo, né? Vamos dar um exemplo aqui, né? O corpo, a constituição física se inicia no ventre, né? E é preparada para servir e sustentar a alma e o espírito, né? A alma, sede da personalidade, ela é a sede da personalidade, emoções, inteligência e vontade, que define o caráter e os desejos, né? Então, a alma é o que define, deixa bem claro que ela que faz a definição, né, do caráter, né, e dos desejos. Mateus 22, 37 e Salmos 42, 1 e 2, relata, né, sobre essa personalidade das emoções, inteligência e vontade, né, que define o caráter e os desejos, né? E também vamos falar aqui do espírito, né? Não, falou de vida, sobre a nossa vida, instrumento de comunhão com Deus, capaz de experimentar fé, arrependimento e santificação. Olha que coisa linda, né? É um instrumento da comunhão de Deus, capaz de experimentar fé, arrependimento e santificação. Hebreus 4:12, né? A união íntima do homem e da mulher. Eu quero falar sobre isso. A união íntima do homem e da mulher, conforme estabelecido por Deus em Gênesis 1, 27 e 28, é o meio pela qual ele perpetua a vida humana, garantindo que cada novo ser seja uma expressão, né, singular, né, ou seja como uma expressão singular, né, da sua imagem e propósito. Essa verdade enfatiza a responsabilidade moral dos pais, né? Olha como é interessante, né? Essa verdade, ela enfatiza, né? Enfatiza, na verdade, né? Eu estou expressando aqui com N, né? Mas a palavra certa é enfatiza, né? A responsabilidade moral dos pais, o valor da gestão e a santidade da vida desde a concepção, né? O valor da gestão, né? E a santidade da vida desde a concepção, refletindo cuidado, amor e devoção. Está lá em Salmo 127, no verso 3 ao 5, e Salmo 128, 3. Né? Então é importante aí, né, o valor da mãe e do pai, né, desde a concepção da mãe, né, da criação dos filhos, né, o pai e a mãe junto aí, entrelaçados aí nesse propósito, né, de santificação dos filhos. Nós temos que falar também sobre esse resumo, né? Ter filhos não é apenas biologia, né? É a cooperação com Deus. É interessante isso aí, ó. Ter filhos não é apenas biologia, né?
mas é a cooperação com Deus, né? E também fala assim de o gestar não é apenas o processo físico, é cuidar de uma vida santa. O educar não é apenas a socialização, é formar herdeiros do reino, né? Então é importante, irmãos, a gente ficar ligado, sintonizado aí. Está aí, eu vou parar por aqui, né? Nessa lição, né? E dizendo para você que foi muito bom. Provavelmente ainda eu trago hoje ainda a parte 3, né? Dessa explicação, tá bom? Para nós aí e concluindo a revista aí, passo a passo aí, essa lição, o corpo aí ajudando os irmãos aí, tá bom? Deus abençoa, né? Aí fica aí com o estúdio aí, você no podcast aí, né? Deixa seu likezinho e se inscreva aí. Fica um abraço aí, a paz do Senhor Jesus.